Olá, meu amado, olá, minha amada, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as suas ricas misericórdias estejam sempre sobre vós, sobre a tua casa, sobre os teus projetos, sobre a tua família, sobre também o teu trabalho e todos os seus sonhos, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo você, te agradeço por estar aqui mais uma vez comigo, estudando um pouquinho da palavra de Deus. Quero lembrar que no final nós teremos aquela oração para abençoar também a tua vida. Amém? Meus amados, minha amada, meu amado, é o seguinte. Hoje nós vamos falar de uma instituição criada por Deus. Uma instituição que o nosso Senhor criou para abençoar a minha vida, a sua vida, a vida dos seus filhos, para criar cidadãos segundo a vontade de Deus, com o caráter de Deus. Eu estou falando da instituição matrimônio. O que é isso, meu irmão? O que é matrimônio? O que é casamento? A palavra casamento deriva da palavra casal, que significa união entre duas pessoas ou dois animais de sexos opostos. A palavra casa também deriva de casamento, de casal. E hoje eu quero falar sobre essa instituição com você. Estudar um pouquinho. Eu separei alguns trechos da Bíblia para a gente meditar nesse tema. E por que isso? Porque, infelizmente, o casamento, isso me dói muito falar no meu coração, o casamento está sendo algo colocado de lado. O matrimônio está sendo colocado na cabeça dos homens de Deus. Eu estou pregando para crentes, eu não estou pregando para o mundão. Estou pregando para pessoas que estão dentro das igrejas. E pessoas dentro das igrejas, eu estou vendo aí pastor se separando da sua esposa, adultério, namorados, tendo relacionamento sexual, pessoas ditas crentes e se entregando às luxúrias de um namoro fora do propósito de Deus. E por isso eu vou separar essa mensagem de hoje em dois temas principais. O casamento como de uma forma familiar, né, o casamento com a relação familiar entre marido, esposa e filhos, e o casamento aí nós vamos tirar uma parte também com relacionamento sexual entre os cônjuges. Mas para a gente começar a nossa conversa, eu quero te convidar a você primeiro ter a noção de o que seria o casamento segundo a vontade de Deus. Eu separei o primeiro texto de hoje, está lá em Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24, que diz o seguinte: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Em outras partes também da Bíblia eu separei, que fala a mesma coisa. Em Mateus, capítulo 19, versículos 5 e 6, e Efésios, capítulo 5 e 31. E tem outras partes, eu separei essas três, li essa de Gênesis, para mostrar que o tema casamento ele é abordado em toda a parte da Bíblia. Não é um tema novo e nem muito menos um tema esquecido. E bem menos ainda um tema que mudou. Na realidade, Deus tem o casamento como algo definitivo. Desde da sua instituição até os dias de hoje, o casamento aos olhos de Deus não mudaram. Eu queria, meus amados, começar pelo amor. O amor entre cônjuges, entre o relacionamento pessoal entre pais e filhos. Por que isso? Vou explicar para os irmãos entenderem. O amor entre cônjuges, muitos vão dizer que não vão concordar comigo, mas é a Bíblia que diz, ele não pode ser menor do que o amor entre pais e filhos. Na realidade, se você for analisar bem a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, você vai concordar comigo
que naquela época o amor entre cônjuges deveria, segundo a Bíblia, era maior ainda do que entre os filhos. Hoje nós temos, infelizmente, uma inversão, e não deveria. Eu não estou dizendo jamais para você deixar de amar os seus filhos, pelo contrário, eu estou dizendo para você amar a sua mulher, amar o seu esposo da mesma forma que você ama os seus filhos. Só que isso não acontece. Isso aqui é um exemplo. Eu morei algum tempo perto de um presídio, de uma penitenciária agrícola. E eu cansei de orar para mães desesperadas para que Deus libertasse os seus filhos que estavam envolvidos na droga e eles estavam presos. Elas iam pedir oração quase todo santo dia. Todo culto elas estavam lá pedindo a mesma oração para que Deus libertasse. Elas choravam. Ou seja, por mais bandido que o filho dela fosse, por mais assassino, elas jamais deixariam ou deixaram de amar os seus filhos. Elas não abriram mão dos seus filhos. Já com o marido, ou a mulher com o marido com a mulher, basta uma pisadinha na bola e já quer largar. Você já viu, meu irmão, uma mãe divorciar dos seus filhos? Ou um pai divorciar dos seus filhos? Mas qualquer coisinha que acontece no relacionamento conjugal, eles querem o divórcio, a separação. Por que isso? Porque o diabo, já infiltrando na cabeça do ser humano, já colocou esse amor um pouquinho menor, um pouquinho de segundo escalão, vamos dizer assim, na cabeça do homem e da mulher. A realidade é que em nenhuma parte da Bíblia eu encontrei Deus falando que seria o homem ou a mulher uma só carne com seus filhos. A única menção que Deus faz em ser uma só carne é entre os cônjuges, marido e mulher. Presta bastante atenção na profundeza dessa palavra, uma só carne. Quando o homem junta-se com a sua mulher, segundo a palavra de Deus, já não existe mais homem e mulher, mas um casal. E Deus passa a olhar para aquele casal como se fosse uma única pessoa. E isso é tão real que quando o casamento realmente está dentro da palavra de Deus e a pessoa realmente faz aquilo que é a vontade de Deus, quando o casal é abençoado, quando é um casal temente a Deus, quando um sente a tristeza, o outro se entristece junto. Quando um alegra ou é promovido por alguma coisa, o outro se alegra junto com ele, porque são uma só carne. Qual dentre vós, que se uma unha encravada inflamar, e um dedo, por menor que seja o dedo, vai mandar cortar o dedo, ao invés de tratá-lo? Assim também é o casamento. Problemas no casamento, todos temos. Não é exceção. Só que a maioria dos casamentos de hoje, a pessoa prefere separar-se do que tratar. É o mesmo que haver uma amputação. É o mesmo que alguém cortar o braço porque o braço já não lhe serve mais. O braço direito está me atrapalhando, eu vou arrancá-lo fora. É por aí, meus amados, que os pensamentos do casamento, dos casamentos estão por hoje. E como eu disse, infelizmente isso eu não estou pregando para pessoas que não estão dentro da igreja, estou pregando para aqueles que estão dentro da igreja. Casais que conhecem a palavra de Deus, mas que preferem ficar procurando na palavra de Deus formas de se esquivar do casamento. Casamento é algo muito sério. O matrimônio é algo sério. Porque foi algo que foi constituído por Deus para a bênção do homem e para a bênção da mulher. É através de uma família abençoada, equilibrada, que se vão ter filhos abençoados e equilibrados. Se numa família um dos cônjuges não está equilibrado emocionalmente ou espiritualmente falando,
com certeza os filhos também não estarão equilibrados. Terão problemas. A palavra de Deus ela é muito poderosa quando diz que o homem e a mulher passam a ser uma só carne. Porque o sentimento dos dois tem que ser um único sentimento, para a honra e glória do nosso Deus. Pastor, mas como é que deve ser o casamento diante dos olhos de Deus? Eu quero te convidar mais uma vez a procurar a Bíblia junto comigo e abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 2, que diz a seguinte palavra: mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O casamento, de acordo com a vontade de Deus, tem que ser monogâmico. Ah, pastor, mas no Velho Testamento temos, por exemplo, o exemplo de Salomão, que teve 300 mulheres e 700 concubinas. Davi teve várias mulheres. Fulano de tal, concordo plenamente contigo. Naquele tempo Deus permitia, mas não era essa a vontade de Deus. Por que, pastor, que você está dizendo que essa não era a vontade de Deus, era a permissão? Pelo próprio capítulo 2, versículo 24 de Gênesis, que diz: deixará o homem a sua casa, ou a sua parentela em algumas traduções, e unir-se-á a sua mulher. Ele não fala as suas. Só que, por questão de dureza do coração do homem, Deus acabou permitindo essa distorção. Mas Deus preparou o homem para uma única mulher e preparou a mulher para um único homem. Desde o princípio e até os dias de hoje é assim. Ele diz mais. Ele diz que se o homem se unir a uma outra mulher, ele está adulterando. Ele passa a ser uma só carne em adultério com aquela pessoa. O mesmo a mulher. Então o casamento ele é monogâmico. Apenas um homem com a mulher e uma mulher com um homem. Essa é a vontade de Deus. O casamento foi feito, primeiro, para ser entre um casal, homem e mulher. Segundo, monogâmico em toda a sua vida, a menos que haja morte em um dos cônjuges. Sempre haverá. Aquele casamento será para toda a vida, até que a morte dissolva o casamento. Aí sim, o que ficou vivo pode contrair um novo matrimônio. É assim que Deus planejou, não foi eu que falei. Está dentro da palavra de Deus. Terceira característica. O casamento tem que ser vitalício. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 8. Serão os dois uma só carne, assim já não serão dois, mas só uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separe o homem. Ele é vitalício. O casamento é vitalício por toda a vida, de um ou de outro ou de ambos. O casamento não foi feito para você passar um contrato, como tem um programa aí de TV, de uma emissora, de uma rede de TV grande, que tem um programa que fala sobre casamento. E uma das pessoas entrevistadas foi um apresentador deles mesmo, que ele não casa, ele passa contrato durante alguns anos. Casamento não foi feito para ser assim. Casamento não foi feito para pensar, eu caso hoje, mas se não der certo, amanhã eu largo. Não. Casamento é algo sincero. Casamento é algo para toda a vida. E diz mais ainda, a palavra de Deus. Quando uma pessoa deseja, porque infelizmente acontece muito, embora sejam dois em uma só carne, um tem algum problema. E como é que Deus trata isso? O divórcio, a separação. Também o próprio Deus, tudo para Deus. Tudo para Deus. Tem a sua palavra, tem a sua orientação.
Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2, que diz o seguinte, ou melhor, capítulo 7, versículo 11, que diz o seguinte: se porém se apartar, isso no caso a mulher do homem, ou o homem da mulher, que fiquem sem casar, ou que se reconciliem com o marido, ou com a mulher, e que o marido não deixe a sua mulher. A palavra de Deus diz muito simples. Eu fiz o casamento para você viver a vida inteira sobre a minha bênção. É mais ou menos isso que a palavra está dizendo. Deus fez o matrimônio, constituiu o matrimônio, para que a família, homem, mulher e filhos, vivesse sobre uma bênção, sobre ele. E ele fez essa bênção por todo o tempo, até o fim da vida. Enquanto você estiver aqui na terra, esse casamento é válido. Mas se por acaso, veja bem, você mulher, não é obrigada a viver com um homem que te espanca, que te maltrata, que te humilha. Homem, você não é obrigado a ficar com a mulher que faz a mesma coisa com você ou coisas piores. Você não aguenta mais, a coisa está difícil. A Bíblia não te proíbe você largar da mulher, ou a mulher largar do seu marido. O adultério está quando você se junta com outra pessoa. Agora, se você dá conta de viver sem homem ou sem mulher, você pode largar a hora que você quiser. Porém, não é o recomendado por Deus. Deus fez o homem e fez a mulher para que os dois vivam juntos, um apoiando o outro. E agora eu vou entrar ainda mais um outro detalhe no porquê que muitos casamentos não dão certo. Eu vou entrar, talvez, numa área onde poucas pessoas têm coragem de falar o que eu vou falar hoje. Eu ainda não vou falar sobre o sexo, vou deixar mais para o final dessa mensagem. Eu vou falar agora, nesse momento, sobre os principais erros que eu vejo os casais cometendo. O primeiro deles eu já mencionei, que é o amor que é dado para o filho e para a filha não é dado para o cônjuge. Eu já vi muitas e muitas mulheres falar que se depender dela, é tudo para os filhos dela e para o marido nada, e vice-versa. Eu quero dizer para você, olhando no seu olho, você está errado, você está errada. O mesmo amor que você tem que ter pelos seus filhos, você tem que ter até maior pelo seu marido, pela sua esposa. É o que está na Bíblia, não é eu que inventei. Como eu disse, não existe nenhuma parte da Bíblia que diz que o homem vai ser uma só carne com seu filho, ou a mulher com a sua filha. A única menção que fala sobre isso é sobre o cônjuge, sobre o marido e com a mulher. Fala de homem e mulher, do casamento, do casal, que serão uma só carne. Para que coisa mais profunda e mais junta do que isso? Para que amor maior do que esse? Ser uma só carne com aquela pessoa. Se eu sou uma só carne com a minha esposa e ela comigo, não quer dizer que eu vou deixar de amar os meus filhos. Pelo contrário, amor nunca é pouco. Mas jamais, em hipótese alguma, você retira o amor de um lugar para dar para outro. Ou seja, os meus filhos são tudo para mim. Está errado. Para início de conversa, o seu tudo para você não deve ser seus filhos, nem muito menos o seu marido, deve ser Deus. A palavra de Deus diz amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E em segundo lugar, o amor sobre o teu marido, e marido, o amor sobre a tua mulher. E em terceiro lugar, o amor sobre os teus filhos. É essa a sequência correta. E jamais colocar os seus filhos antes de uma dessas duas que eu mencionei anteriormente. Sobre Deus e sobre o seu marido ou sua esposa. O casamento de Deus é assim. Primeiro Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade. Depois o marido e a esposa. E depois os filhos. É assim que vem a hierarquia. Só que o diabo já enfia a colherzinha de pau dele no meio desse negócio aí, justamente para poder destruir o casamento. E como é que você destrói um casamento? Tirando os filhos, jogando, subtraindo os filhos de um casamento? Não, continua. Mesmo que um filho morra, o casamento continua. O casamento é dissolvido com a morte ou com a traição de um dos cônjuges. Aí sim o diabo sabe que ele tem que tocar no casal e não nos filhos primeiro. E às vezes ele toca nos filhos para poder atingir o casal.
Por isso ele colocou essa enganação de que a mãe tem que ter um amor maior pelos filhos do que pelo marido. Que o marido tem que ter um amor maior pelos filhos do que pela esposa. Que o filho tem que amar a mãe mais do que o pai. Isso não existe. O amor é um só. Todos devem se amar mutuamente, com a mesma medida. Amém, meus amados? Como eu estou dizendo, esse foi o primeiro erro que o diabo colocou na mente do casal. Que os filhos vêm em primeiro lugar. Isso é mentira. Está na Bíblia, não é eu que estou inventando. O segundo erro que eu vejo num casal é eles casarem e quererem continuar vivendo a mesma vida de solteiro. Uma vez eu escutei uma palavra de uma pessoa, um médico, que nem evangélico era. Ele disse a seguinte frase: quando você casar, você jamais voltará a ser solteiro. Ou você é viúvo, ou você é divorciado, ou você é desquitado, ou você é casado. Mas solteiro nunca mais você vai ser. A solteirice, ela é um período transitório que Deus deixou para o homem e para a mulher para que eles consigam encontrar a sua outra metade. Vem o namoro santo. Preste bastante atenção. Vem o namoro santo, hoje corrompido pelo diabo. Hoje, o namoro já começa errado. Já começa tendo, dentro de 3, 4 meses de namoro, no máximo ano, já começam a ter relações sexuais. O namorado mais namorada já começa a transar. E eu estou falando para pessoas que estão dentro da igreja, não é para a gente que está fora, não. Uns dias atrás, eu peguei uma mensagem de uma pessoa perguntando no meu Face, dizendo a seguinte frase: eu saí com um homem casado, mas me arrependi. Qual será a consequência disso? E isso dentro de um grupo de pessoas evangélicas. Ela estava arrependida, não era por ter saído com alguém, mas porque aquele alguém era casado. Se você ainda não entendeu, essa palavra sair aí é transar. É fazer sexo. Ela estava arrependida de ter transado com um homem por ele ser casado. E o que é pior, nos comentários. Todo mundo dando um conselho de um jeito ou de outro, mas ninguém se apercebeu que pessoa que está namorando não pode transar, não pode ficar, não pode sair. Ou seja lá qual for o nome que essas pessoas usam. Hoje nós temos o namorado, nós temos o ficante, nós temos o namorido. Não, meu irmão, namorar é namorar, casar é casar. Não confunda as coisas, não coloque o carro na frente dos bois. Tudo tem o seu tempo. O namoro não é para você ter intimidade, esse tipo de intimidade com a sua esposa, com a sua namorada, e nem com o seu namorado. Não é bíblico. Sexo foi uma bênção que Deus deu, eu vou falar daqui a pouco, para o homem e para a mulher, mas dentro do casamento. Como eu disse, o primeiro erro é que o casal quer continuar tendo a mesma vidinha que tinha antes do casamento. Ele não se atentou ainda que a vida dele mudou. Que agora as responsabilidades dele e dela são outras. Já não é mais se preocupar em fazer cabelo, em fazer unha, tudo isso é muito bom, mas não é mais o importante. De agora em diante, você é uma mulher casada, você é um homem casado, você não é mais um rapaz, você não é mais uma moça. As coisas mudaram. Se você é recém-casado, tira esse negócio aí de que eu quero isso, tal coisa, do jeito que eu tinha na minha casa quando eu era solteira. Acabou. Deixou, você escolheu essa vida, ninguém te obrigou a você entrar nisso. Ninguém te obrigou a você se casar, você se casou porque quis, porque queria e amava. Só que você tem que levar em consideração algumas coisas. No casamento, principal é o amor. Mas existem outras coisas que competem com o amor. Para a dona de casa, vem os trabalhos domésticos. Se ela quer trabalhar fora, a jornada é dupla, até tripla. Para o homem,
Tudo que ele vai comprar agora não é mais a roupinha bonitinha para ele, agora já é para o casal. Ou seja, o pensamento muda. Ele começa a pensar, ele tem que começar a pensar e colocar de vez no pensamento que o que ele vai fazer agora não é ele que decide mais. Porque não é ele mais sozinho. Agora são duas pessoas. Então o que ele vai ter que pensar, decidir, é sobre duas pessoas. Será que tal coisa, se eu fizer, vai agradar a minha esposa ou meu esposo? Esse é um dos principais problemas. O homem ou a mulher casa e continua querendo ser solteiro, pensando como solteiro. Eles continuam querendo pensar como era antigamente. Aí eu vou fazer tal coisa e esquece que é casado. E isso gera muito atrito. A pessoa faz algo que o outro não gosta, que ele era acostumado a fazer quando era solteiro. Estão entendendo, amados? O homem, por exemplo, ele quer ser tratado como a mãe dele fazia. A trouxa da mãe dele fazia para ele. Comidinha na hora certa, lavava a roupa, colocava... Eu conheço uma que lava o chinelo do filho até hoje. A mulher, por outro lado, ela tem um instinto materno, desde o dia que ela nasceu. E ela tem tendência a tratar o marido como se fosse filho dela, querendo dar bronca nele, querendo ensiná-lo como ele deve fazer as coisas. Por outro lado, o homem é desmanzelado por natureza. Tudo para ele tá bom, ele não é detalhista como a mulher é, e a mulher é super detalhista. E ela acha que ela tem o direito de ensinar o marido como se fosse filho dela. Isso também gera atrito dentro do casamento. Você não está lidando com um filho, você está lidando com seu esposo. Você, meu amado, não está lidando com uma pessoa estranha que você não conhece, a sua esposa, você tem que respeitá-la. A palavra de Deus fala que o respeito tem que ser mútuo. Casamento é coisa séria, não é brincadeira não. Do seu casamento mal feito, pode nascer filhos mal feitos. No que eu digo a respeito do seu pensamento, do seu caráter. Quantas e quantas vezes que a mãe faz coisa errada e o filho joga depois na cara dele quando ele vai dar um conselho para o filho, querendo o melhor para o filho. Ah, mãe, mas a senhora fez isso também. Ó, pai, a senhora também foi. Quer dizer, o exemplo do pai, isso eu quero te dizer, já avançando um pouquinho, porque sem querer entrar na parte de criação de filhos, que isso é uma outra matéria totalmente diferente de casamento. Casamento é uma coisa, criação de filhos é outra. Mas algo que eu aprendi na vida, que filho não escuta conselhos, filho segue exemplos. Voltando aos erros primários que muitos cometem. Como eu disse, o que eu tenho visto que mais tem chocado, justamente, eles falam que são incompatibilidade de gêneros. Meu irmão, você teve o namoro inteiro para poder descobrir se é compatível ou não com a sua esposa. Vai descobrir depois que é casado? Tenha dó, né? Incompatibilidade de gêneros, uma ova. O que está faltando é vergonha na cara, de um e de outro. Por quê? Porque quando você casa, e eu escutei isso no momento que eu escutei, eu fui contra a pessoa que disse isso, foi um padre. Eu mexia com filmagem de casamento. E quando o padre falou isso, eu achei estranho, porque ele não terminou de explicar o que eu vou te explicar agora. O padre, quando estava lá conversando, dando o sermão dele no casamento, ele chegou pro noivo e disse: você está casando para ser feliz? E ele respondeu: é. Eu falei: então não casa não. Chegou na mulher e falou: você está casando para ser feliz também? Para a noiva? Ele: é, também é. Não, também não casa. Mas ele não terminou de explicar. Ficou nisso e eu achei aquilo lá muito estranho. Mas depois eu fui analisando e escutando outras mensagens, outras pessoas falando, eu entendi o que aquele padre queria falar. Meu irmão, o princípio do casamento é o amor. E como eu disse, existem outras coisas que competem e vão sufocando o amor, mas o princípio é o amor. Quando você ama uma pessoa, você não quer simplesmente ser feliz com ela. Você quer fazer ela feliz. A sua felicidade depende do sorriso da sua esposa. A mesma coisa da esposa. Ela não casou para ela ser feliz, mas para fazer o seu marido feliz.
A felicidade dela depende do sorriso do marido dela. Era isso que ele deixou de explicar. Que a felicidade do homem e da mulher se completa no outro. Por isso é uma só carne, por isso o amor vem primeiro. Mas existem outras coisas que competem com o amor no casamento. Os filhos, problemas financeiros, maltrato. Eu conheço, ou conheci um casal, que agora eles não são casal mais, já se divorciaram, que eles não conversavam entre si, era patada para cá, patada para lá, era o jeito deles se comunicarem. Um não sabia tratar o outro com educação. Aí eu pergunto, você trata a sua esposa desse jeito? Sim? E sua mãe, você trata desse jeito também? Por que que a sua mãe é mais importante que a sua esposa? Por que que a sua mãe é mais importante que o seu esposo na sua vida? Está errado isso aí. Não está certo, não. A Bíblia diz que você tem que deixar a sua parentela, o seu pai e a sua mãe, e se unir à sua esposa. Você não é uma só carne com seu pai, não. E nem com sua mãe. Você é uma só carne com a sua esposa. Você é uma só carne com o seu esposo. Você tem que aprender de uma vez de todas que quando você se casou, você cortou laço com o resto do mundo. Agora a pessoa mais importante na sua vida, na face da terra, tirando Deus, é a sua esposa, é o seu esposo. Não é mais ninguém. Não é suas amigas, não é seus amigos, não é seu futebol, não é a cerveja se você bebe, já está errado. Mas sim a sua esposa. Ou o seu esposo. Esse é o primeiro, um dos principais passos para que o casamento dê certo. O segundo passo, deixar Deus entrar no seu casamento. Ter um casamento santo, santificado. Aí entra a parte do sexo. Tem um pastor aí, não vou citar o nome, um brincalhão, um bobalhão, que diz que dentro de 4 paredes é permitido tudo. Mentira! Não é permitido tudo, não. Vou pegar a Bíblia mais uma vez, aqui, ó, em Romanos capítulo 1, versículo de número 26. Diz o seguinte: e pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário da natureza. Ele está falando de sexo. As mulheres e os homens abandonaram o sexo natural para praticarem sexo oral, para praticarem sexo anal. Tudo isso está fora da natureza e é contrário a Deus. Isso aqui está dentro da orgia mundana, nojenta. Deus não fez o homem desse jeito e nem a mulher desse jeito para fazer sexo dessa forma. O sexo, para você entender, o ser humano é o único das criações humanas, de Deus, melhor dizendo, que Deus deu prazer para o homem e para a mulher na hora do sexo. Se você for estudar um pouquinho, você vai ver que os outros animais só praticam sexo para um único propósito, que é de perpetuar a sua espécie. O sexo, ele foi dado para que o homem e a mulher também procriassem, para que os animais procriassem. Mas o homem e a mulher são os únicos que praticam sexo fora da época fértil da mulher. O cachorro, ele procura a cadela só quando ela está no cio. O cavalo procura a égua do mesmo jeito, o boi, a vaca, só quando estão no cio. O homem e a mulher, eles mantêm relação sexual mesmo fora dessa época. Deus fez eles diferentes. Mas há natureza humana. Há aquilo que Deus fez. Deus abençoou o sexo para o homem e para a mulher. Para que o casal tenha prazer. Para que o casal viva em harmonia, seja alegre, como diz, uma só carne, em 2 pessoas. Só que vem o diabo e usa, inclusive, pregadores evangélicos, dizendo que tudo é permitido. Da onde? A palavra de Deus diz que não, que isso é fora da natureza. Quando esse pastor fala que tudo é permitido, ele está dizendo que o sexo anal, o sexo oral é permitido, e é mentira. A palavra de Deus está dizendo que há uma natureza, uma forma natural de se fazer sexo. Quando o homem e a mulher fazem dessa forma, o Espírito Santo está no meio dos dois, está abençoando. Aí você chega e vem, pastor, mas a rotina, o cotidiano, estraga o casamento. Deixa eu falar uma coisa para você.
O seu trabalho não é uma rotina? E a rotina estraga o seu trabalho? Você não tem a rotina de cuidar dos seus filhos? E a rotina estraga o seu cuidado com seus filhos? Deixa de amar porque os seus filhos têm uma determinada rotina? A pessoa, quando começa a colocar obstáculos no casamento dele e busca esse recurso para dizer que o casamento dele não está indo bem por conta da rotina, que ele tem que mudar, é pessoa que já deixou o diabo entrar na mente dele. Porque quem ama e quem tem o Espírito Santo no seu corpo, homem ou mulher, a simples presença da sua amada do seu lado já lhe satisfaz. O sexo natural entre os dois é algo maravilhoso. Ele não precisa estar inventando subterfúgios para poder justificar uma forma diferente de fazer amor. O sexo é uma bênção de Deus para o casamento. Mas ele tem que estar dentro da palavra de Deus. O que é sexo dentro da palavra de Deus? É o sexo entre casais, casados. Eu queria voltar ao casamento para você entender um pouquinho a dinâmica disso. O casamento, muita gente acha que apenas porque ele emanciou com a sua mulher, que ele não está casado mais. Que ele não é casado, que ele pode largar ela e ir para qualquer outra parte. Arranjar outras mulheres, que como ele não assinou um papel. Meu irmão, o que segura você no casamento não é um papel, é a sua palavra, é a sua vergonha na cara. Para você ter uma ideia como é que eram os casamentos antes, no princípio de tudo, o homem não tinha festa, não tinha pedido de casamento, não tinha noivado, não tinha nada. O homem chegava, pegava aquela mulher e os dois habitavam e passavam a ser casados. E passavam a ser casados. Só que um respeitava o outro. Os dois tinham vergonha na cara. Ou seja, se você juntou com a mulher, você já é casado, respeita ela. A mesma coisa você, mulher. Você se juntou com um homem, não fica que nem tico-tico do fubá. Um dia com outro dia com o outro. Não, junta-se com um só e fica com ele. Você vai ser casado com ele. Agora preste bastante atenção no perigo do que eu vou te dizer. Sobre os namoros fora com um relacionamento de casais. Com relacionamento sexual. O que deveria ser praticado apenas no casamento, o que selava naquela época, o casamento era a conjunção carnal. Então, quando um homem e uma mulher um homem desposava uma mulher e tinha conjunção carnal, ele já era casado com ela. O que garantia o casamento naquela época não era um papel assinado, não era uma festa bonita com 400, 1.500 convidados, não era a bênção de um pastor ou de um padre. O que garantia o casamento, o que formalizava, melhor dizendo, o casamento naquela época, era a conjunção carnal. O casamento ele só se dá como completo quando há o ato sexual. Aí o que eu quero dizer isso? Para você que está namorando fora dos princípios bíblicos, você menina, você menino que pratica sexo no namoro, você está, segundo a Bíblia, casando com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é adultério. Alguns chamam de fornicação, para mim é adultério. Por quê? Porque quando você teve a junção carnal, quando você fez o ato sexual com o seu primeiro parceiro, com a sua primeira parceira, ali você já fez o seu primeiro casamento. Quando você vai para a segunda, você faz mais outro casamento, e assim sucessivamente. Então você é uma pessoa adúltero, melhor dizendo, multi-adúltero. Porque você teve conjunção carnal, fez sexo com várias pessoas. O que era para ser o selo entre os casais, agora é de namorados. Fica com um, fica com outro, fica com vários. Conheço pessoas que nem sabem quem é o filho dela quando engravidou. Que aí vem a benção, que é o caso do casamento, que é o filho. Aí a pessoa não está preparada para ter filho. Não tem
uma família constituída, não tem o seu marido do lado para poder dar um pai ou uma mãe para essa criança. Aí começa tudo errado. Aí começa a destruir o casamento das formas tradicionais. Ontem mesmo eu vi uma reportagem no Fantástico, eu passei por cima, achei tão nojento que eu mudei de canal, que eu não aguentei ver. Famílias querendo ter filhos sem sexo. Com inseminação artificial e até de terceiro. Isso é adultério, meu irmão. Você pega o sêmen de um, barriga de outro, casado com outro, isso é adultério. Tá certo não. Você está trazendo a maldição para a sua vida. E se a maldição não for agora, vai ser quando você for acertar contas com Deus. Põe uma coisa na sua cabeça. Que existe um Deus que está nos olhando nesse momento. É evidente que por mais que você seja pecador, há o perdão através do nome santo do Senhor Jesus. Mas as coisas trazem consequências. Você, por exemplo, mulher, ficou aí com 300 homens, se engravidou, teve 2, 3, 4, 10 filhos. Tem uns aí com um punhado de filho. O fato de você se arrepender do que você fez e pedir perdão e até ser salva, vai impedir que essa criança tenha sido nascida? Você vai voltar no passado e corrigir os erros por conta disso? Claro que não, tem os seus consentimentos, as suas consequências. E consequências de maldição. Filho desobediente, pai ausente, aperto financeiro, porque para criar uma criança hoje não é fácil. Como eu estava dizendo, meus amados, sexo pode ser uma bênção no casamento, mas pode ser maldição também se ele for fora do casamento. Não preciso nem dizer que é pecado você que está tendo relação sexual com a sua namorada ou com o seu namorado. Você que está tendo relação sexual fora do seu... está traindo seu marido, está traindo sua esposa. Tá? Isso é adultério. E isso vai pesar na balança contra você. Você vai perder as bênçãos de Deus, o respeito dos seus filhos, da sua esposa, de todos aqueles que estão ao seu derredor. Tudo por conta de uma aventura onde o diabo entrou na sua vida. Presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. O casamento ele tem que ser blindado. E como é que você blinda algo? Fazendo um muro ao redor. E não deixando falhas para que o inimigo entre. Como é que é isso? O casal tem que buscar a Deus juntos. Tem que se converter. Tem que se amar. Tem que ser principalmente temente a Deus. É assim que você brinda o seu casamento. Para que não venha um demônio chamado pombagira. Atende por outros nomes também. Esse demônio em algumas culturas muda de nome. Mas o nome dele é o demônio da promiscuidade. Ele tem o nome de pombagira, Maria Padilha, Eros. Tem o nome de Cupido, Afrodite, Janaína. Tem o nome de Rainha d'Água, Iemanjá. Mas todos esses aí é um só demônio. Que é o demônio da promiscuidade. Que deixa que, se você deixar entrar na sua casa, no seu casamento, vai acabar com a sua família. O seu filho vai querer ter relação com mulheres lá fora, não vai temer a Deus. Você vai querer dar um pulinho lá fora. Pode um filho ou outro querer ser homossexual. Tudo isso é fruto do quê? De um casamento onde você permitiu que o diabo entrasse no meio dele. Eu quero encerrar esse nosso estudo relembrando a você, antes de eu orar, que primeiro, o casamento é uma bênção de Deus, é uma instituição de Deus, feita para o homem e para a mulher. Que ele tem que ser santo, que ele é vitalício, que ele é monogâmico, e que o sexo tem que ser feito dentro do casamento e não fora dele.
E principalmente, que nesse casamento você permita que o Espírito Santo de Deus controle a tua vida, entre na tua vida, no teu casamento, para que você pratique coisas santas no seu casamento. Porque casamento, como eu disse, é uma instituição de Deus, é um sonho de Deus para o homem, para que ele constitua uma família, para que ele possa, a partir dele e da sua esposa, gerar filhos e filhas abençoados, tementes a Deus. Amém? É isso que eu tinha para falar para você. Eu falei muito pouco daquilo que eu gostaria de falar. Esse tema ele é muito complexo, mas eu tentei falar em palavras fáceis de ser compreendidas e diretamente, sem estar rodeando o toco, falando aquilo que realmente acontece. Infelizmente hoje, os casamentos dentro da igreja, conheço pastores que a mulher faz a maior pirraça do mundo, porque sabe que na igreja dele não aceita pastor sem mulher. E ela pinta e borda. Se ele largar da mulher, ele perde o cargo. E por amor à obra de Deus, ele aguenta aquela mulher. Por outro lado, conheço homens que não deveria ter esse nome. Poderia ser macho, mas homem não. Homem é outra coisa. Que mesmo dentro da igreja tem amantes. Eu sei de pastores que têm várias namoradas. Conheço pessoas dentro que largava, saía do púlpito pregando, falando de Deus, e ia se encontrar com a sua namorada, homem casado. É duro eu falar isso, mas infelizmente essa baderna toda, essa promiscuidade, esse bacanal, essa orgia satânica está acontecendo não é lá fora, é dentro das igrejas. E você, pastor, tem a obrigação de chegar nesse aí que você conhece. Você sabe que não existe pastor que não sabe da verdade. Chegar nesse obreiro, nesse pastor auxiliar, ou se é com você mesmo, sai da obra de Deus, porque a mão de Deus pesa muito nesse caso. Você tem a obrigação de corrigir aquilo que está errado, de fazer essa pregação que eu estou fazendo agora na sua igreja. Se você não tem coragem, põe esse vídeo para rodar na sua igreja. Eu falei muito pouco do que eu gostaria de falar, mas em suma é isso. Tenha o namoro santo, debaixo da vontade de Deus. Tenha o noivado santo e tenha um casamento santo para que você tenha uma família, uma velhice santa também. Sempre na presença de Deus. Amém, meu amado? Amém, minha amada? Que o Senhor te abençoe muito mesmo. Eu quero te convidar nesse vídeo para que você venha nesse instante unir sua fé com a minha. Eu quero orar por você nesse vídeo, para te abençoar, para te dar força, para fazer com que você seja vitorioso, em nome de Jesus. Amém? Fecha teus olhos e abre o teu coração. Se você puder colocar as tuas mãos nesse instante, da onde é o teu problema, se for de saúde, coloque. Se não for, coloca no teu coração. E ora comigo nesse vídeo. Se for de manhã, se for à tarde, se for à noite. Não importa. Fala com Deus. Rasga o teu coração. Tira qualquer tipo de preconceito do teu coração nesse instante. E fala abertamente com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse instante eu coloco essa criatura que está diante de Ti, orando comigo nesse vídeo, nesse momento. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, visita ela, visita ele. Senhor, eu não sei qual é o problema que eles estão passando, se é financeiro, se é de problema de saúde, se é emocional, se é conjugal, se é espiritual. Eu não sei qual é o problema, mas eu sei qual é a solução. E a solução chama-se Senhor Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, derrama o teu poder nessa casa, nessa família, nessa pessoa. Visita essa pessoa que está num leito de hospital, que está nesse momento encarcerado. Visita essa pessoa que está drogada, meu Pai. Visita essa pessoa que está pensando em suicídio nesse momento. E faça a tua obra. Abraça essa pessoa, Jeová. Em nome de Jesus. Põe por terra os planos malignos que o diabo tem feito contra essa pessoa, em nome de Jesus.
Dá a ela, meu Pai, a tua vitória. Dá a ela, meu Deus, o teu escape, a tua cura, a tua libertação. Em nome de Jesus, meu Pai, se for uma porta do emprego, abre agora, em nome de Jesus. Quebra-se os grilhões do inimigo. Desfaz, meu Pai, com essa muralha, em nome de Jesus. Dá a vitória, meu Pai. Dá também, meu Deus, a conquista, em nome de Jesus. Porque teu povo, meu Pai, foi feito por Ti, não para ser cauda, mas para ser cabeça. Não para perecer, mas para prevalecer. Em nome de Jesus eu abençoo esse varão, essa varoa que se uniu nesse momento à nossa fé e orou comigo nesse instante, nos dando força também. Abençoe cada um deles, em nome de Jesus. Coloca na mão de cada um a tua resposta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu declaro todos curados, abençoados, livres e modificados segundo a vontade do Senhor Jesus. Quem crê nessa oração, diga amém. Graças a Deus. E eu me despeço agora, dizendo ao amado, à amada, que em nome do Senhor Jesus, nós nos encontraremos no nosso próximo vídeo para falar um pouquinho mais dessa obra maravilhosa que é a obra do nosso Deus. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.